Olá, paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para enriquecer a sua aula de EBD. Nesse espaço, como vocês sabem, tratamos especificamente da lição de juvenis, lição esta que tem como um título principal uma viagem pelo Antigo Testamento. E, de fato, estamos fazendo esta viagem pelo Antigo Testamento. E chegamos aqui até a lição de número 8. E nesta viagem, estamos aqui nessa lição de número 8 com a grata participação do nosso irmão Lucas Vitor. Lucas Vitor, parte do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos os professores, muito bom estar aqui novamente. Já estamos na lição de número 8, não é? Muita coisa já se passou aí. Estamos já nos encaminhando para a lição de número 13 já, né? Já daqui a pouco já está lá. E muito bom estar aqui, com certeza tem sido abençoador para todos nós. Glória a Deus. Já já estaremos na conclusão desse nosso abençoado trimestre. Mas na lição de número 8 temos como título, né, os reis mais importantes de Israel. A lição passada nós tratamos sobre a monarquia em Israel, e essa lição agora vai focar os reis mais importantes de Israel, né? Nós temos três objetivos, como sempre. O primeiro objetivo é mostrar Davi como rei, poeta e adorador. O objetivo número 2 é apresentar Salomão como rei pacífico, escritor e construtor do templo. E o objetivo número 3 é refletir como a desobediência de Salomão dividiu a nação. Esses são os três objetivos que permeiam a nossa lição de número 8. E como eu sempre faço, Lucas, que dica você traz para os nossos professores e alunos que estão sempre nos acompanhando aqui no nosso canal EVD em Síntese Podcast Momento Pedagógico? Amém, graças a Deus. Hoje, nessa lição, nós vamos dar muita ênfase, né, a tanto Davi quanto Salomão, sem se esquecer da própria divisão do reino. E para essa lição, eu acho interessante o professor focar na aplicação pessoal, e a minha orientação para os professores é que, no foco da aplicação pessoal, focar em Davi no sentido da adoração e em Salomão no sentido da sabedoria. Porque se o professor prestar bem atenção, na lição passada ele falou sobre Davi, só que foi um outro tipo de abordagem. A gente abordou de forma mais histórica, claro que com a dinâmica muito perceptível para a realidade, mas a abordagem que a gente teve de Davi foi um pouco mais histórica. Nessa lição de número 8 a gente aborda Davi de novo, mas sobre uma outra ênfase, sobre um outro foco. Né? Se o professor prestar bem atenção, no tópico 1 vai falar dele como rei, como poeta e como adorador. Já é um outro foco um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Então, isso daqui é uma oportunidade muito rica para o professor fazer aplicações pessoais. E eu acho que, olhando para Davi, acredito que o professor consegue fazer a aplicação pessoal muito bem, de maneira muito preponderante na questão da adoração para os seus juvenis. E quando é falado de Salomão, o professor tem uma rica oportunidade de fazer uma aplicação pessoal na questão da sabedoria, principalmente enfatizando o momento do seu reinado, onde Deus pergunta aquilo que ele deseja, não é? E ele pede sabedoria a Deus, e Deus o concede, e ele escreve aí Provérbios, Eclesiastes e por aí vai. Então, o professor consegue abordar essas duas características muito importantes na vida cristã, adoração e sabedoria, enfatizando que os juvenis eles precisam muito dessas coisas. E, ao final, a falar sobre o reino dividido, eu acho que o professor ele pode trazer algo que ele vai precisar utilizar lá na lição de número 10, se eu não estiver enganado. A minha recomendação é o professor trazer uma lista dos reis que reinaram no Reino do Norte e no Reino do Sul, que após a divisão. Após a divisão. Nós teremos uma lição só para isso. Nós teremos uma lição que vai tratar apenas disso. Mas eu acho importante, mesmo que não tenha chegado lá ainda, o professor já trazer essa lista com essa divisão dos reis. Eu acho que é interessante. Quando chegar lá nessa lição, retoma de novo, deixa mais claro. Mas se o professor ele já trouxer essa lista dos reis que reinaram no norte e dos reis que reinaram no sul para o seu aluno, sem dar ênfase, o professor vai trazer por cima, assim, até porque a lição é muito focada na figura de Davi e Salomão. Então eu tenho medo dos professores não conseguirem ter tempo de abordar muito a divisão do reino.
Mas se o professor conseguir trazer uma lista já, e na internet tem muitas, tá, queridos irmãos? Muitas listas dessa divisão, né? Da quantidade de reis que estiveram lá no Reino do Norte, da quantidade de reis que estiveram no Reino do Sul. Se o professor já conseguir trazer essa lista, ele já sedimenta o caminho para a lição de número 10, salvo engano, que vai tratar justamente sobre isso. Quando chegar lá na lição de número 10, o professor retoma este gráfico, né, que ele trouxe na lição de número 8 e aprofunda e continua. E na lição de número 8 consegue explorar muito mais a vida de Davi e a vida de Salomão, sem deixar de fora a divisão dos reinos, sedimentando o caminho para a lição de número 10, que é onde ele vai se aprofundar de fato. Eu acredito que se fizer assim, ele consegue ter um bom rendimento na lição de número 8. Eu estou até compartilhando aí em tela, eu acredito que uma das listas que a gente encontra é essa aí, né, Lucas? Que tem essa Isso, divisão, Paulo. Exato. e essa é bem bacana aí. Então, essa é a lista aí que Lucas está. Não é isso, Lucas? Isso, é isso mesmo, Paulo. A lista que Lucas está falando dessa linha no tempo dos reis de Israel. Retornando aqui, especificamente a minha dica pedagógica para essa lição, a dica de Lucas valiosíssima, como o Lucas tem falado e como vocês percebem na lição, ela fala dos reis mais importantes de Israel. Só que o enfoque, né, dela vai ser nesse período da monarquia unificada, né? A monarquia unificada, a gente vai ter aí Saul, conseguiu, foi juntando, mas principalmente Davi e Salomão, cada um Isso. reina com 40 anos. O terceiro objetivo da nossa lição, é a divisão do reino, que esse é um assunto, Lucas, que eu acho assim de extrema importância para os É, nossos alunos perceberem, porque às vezes não há um entendimento claro dessa divisão. E após a leitura, quando a gente passa de determinado ponto do Antigo Testamento, se a gente não entendeu o que aconteceu na não divisão dos entende? reinos, a gente, possivelmente, os juvenis ou os jovens às vezes ficam perdidos quando fala Reino do Sul, Reino do Norte, Exato. capital Jerusalém, capital Samaria. Quando Deus levanta um profeta, ele está falando contra o rei de Judá, levanta outro, está falando contra o reino de Israel. Ele fica, oxe, Israel e Judá não é um só, norte e sul. Então, eu acho que Também. essa é uma lição valiosíssima para você trabalhar essa questão da divisão do reino, né? Mas eu vou voltar à divisão do reino, mas falar aqui especificamente dos dois objetivos sobre Davi e Salomão, que é os dois principais reis desse período de unificação. O período de Salomão é um período de paz que existe no reino, a Pax, que existiu ali em Israel, e a gente vai ver características que a lição coloca de Davi e Salomão. Então, a minha dica que eu trago primeiramente, você poderia dividir a sua turma previamente e dividir eles uma metade da turma ficar responsável por apresentar características de Davi, e essas características como rei, poeta e adorador, né? E apresentar características de Salomão, né? Como o reinado de paz que ele teve, ele foi o edificador do templo, ele foi um escritor também. Você divide a sua turma de EBD e deixa cada metade responsável por tratar de um tema. Aí qual é o objetivo disso? Eles vão ter, né, que mergulhar mais na lição, mais na escritura bíblica, para conhecer cada aspecto da vida do grupo que ficou com Davi e o outro grupo que ficou Salomão. E um grupo vai explicar para o outro, então vai haver essa interação. E eu acho interessante, professor, você arrematar com essa questão, né, da divisão do reino. Se você conseguir, tiver disponibilidade de fazer lá na sua igreja, num quadro, ou levar um esboço e colocar lá, você pode colocar os reis da dinastia unificada. Você pode botar Saul, Davi e Salomão. Cada um reinou com 40 anos. E quando chegar na parte, né, depois de Salomão, Salomão teve um filho que está aí na lição, por nome Roboão, e você vai conseguir explicar o que foi que Roboão fez, qual conselho Roboão tomou. Aí a aplicação pessoal é riquíssima aí dentro desse texto,
porque Roboão vai tomar conselhos, aí vai atender o conselho não dos anciões, mas dos jovens da sua época, né? E aí acontece um desastre, né? Um fato muito interessante de você perceber também é que às vezes passa desapercebido antes da divisão do reino. Deus já havia prometido a Jeroboão, certa vez, tem essa passagem no nosso Antigo Testamento, Jeroboão está no caminho e encontra com o profeta Aías, e o profeta Aías, Lucas, pega a sua capa, tira a sua capa, divide E vive, né? 12 pedaços e dá 10 pedaços a Jeroboão, dizendo que Deus vai dar aquelas tribos a ele, né? Aí qual é a aplicação que você faz? Deus nos abençoa, mas nós somos responsáveis por essas bênçãos que Deus nos dá, né? Jeroboão, não com a bênção que Deus deu a ele, né? Jeroboão não soube usar isso, né, para glorificar a Deus. É tanto que a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz, quando ele fica rei ali, ele já começa a construir altares a deuses estranhos em Betel e em Dan. Então, professor, faça essa aplicação. Esse momento da ruptura é um momento riquíssimo para você fazer aplicações pessoais com os seus juvenis, né? Você pode até brincar, né? Não está na Bíblia, mas tem um escritor famoso que diz você se torna responsável pelaquilo que cativa. É verdade. Jeroboão era responsável ali por aquelas 10 tribos que Deus tinha dado a ele, né? Mas ele não soube usufruir a bênção de Deus sobre a sua vida, né? E teve essa divisão. E lá na frente, aqui no nosso percurso das nossas lições, Lucas, a gente vai perceber que essas 10 tribos se perderam, foram invadidas lá na Ah, frente, dominadas e se extinguiram, né? Então, essa é a dica que eu trago, né, de recurso para você utilizar na sua sala de EBD. Lucas, queridos professores, e irmãos, né, que nos assistem, eu acho que vocês precisam, de fato, assim, de verdade mesmo, utilizar essas dinâmicas. Elas são muito boas para você conseguir extrair ali o melhor da lição para o seu aluno. E sempre com esse cuidado de sedimentar bem o caminho para a lição de número 10, que vai falar sobre a divisão do reino. Então, o professor ele já vai sedimentando, porque, como o Paulo disse, isso é uma dificuldade muito grande de entendimento. Se o aluno não conseguir entender bem essa divisão, ele não vai conseguir entender muitas partes do Antigo Testamento. Então, ele vai ter dificuldade de entender o exílio, ele vai ter dificuldade de entender da volta do exílio, ele vai ter dificuldade de entender o ministério dos profetas entre um reino e outro reino. Então, o professor ele precisa de fato ser bem sucedido nessa exposição. Ele já pode ir fazendo isso agora. Nós vamos tratar só na lição 10, mas o professor já pode ir sedimentando o caminho para esse entendimento agora, já na lição 8. E eu acho importante o professor fazer isso. Então, trazer esta ênfase em Davi, em Salomão, na unidade do reino, e depois já ir sedimentando o caminho agora na lição 8 para a divisão do reino, sedimenta mais ainda o caminho na próxima lição e aprofunda de fato na lição 10, para o aluno ter bem claro este entendimento, para ele poder entender o restante do Antigo Testamento, senão ele não vai conseguir compreender bem, vai ficar perdido e muita coisa ele não vai conseguir entender porque não compreendeu esse princípio, essa base. Então, acho fundamental o professor ter essa clareza, passar isso para o seu aluno e, com certeza, com a graça de Deus, vai ser uma bênção. glória a Deus. Eu vou só voltar aqui complementando o que Lucas tinha falado anteriormente do quadro, né? E aqui eu volto mais uma vez. Lucas falou, agora novamente me lembrou de novo. Utiliza esse quadro aqui que Lucas falou, que nós vamos retomá-lo na lição de número 10, que é o reino dividido, porque aqui os alunos terão visualmente essa noção de o que foi que gerou isso. Tá aqui, ó, cisma hebraico aqui, ó. 931 antes de Cristo. Tá aqui, ó, Roboão de um lado e Jeroboão do outro. Então, seu aluno vai conseguir visualizar que de um lado teve uma sequência de dinastia e do outro teve outra sequência de dinastia. Então, eu achei importantíssimo o Lucas ter chamado a atenção para não deixar isso só para a lição de número 10, né?
que de fato é tratando dos reinos divididos, mas já aproveita nessa lição, já vai massificando isso com o seu aluno, que eu creio que esse Antigo Testamento, esse é um dos assuntos importantíssimos e que geram muita dúvida nos jovens, nos adolescentes, juvenis e adultos também. E eu acredito que vai ser bênção de Deus para vocês. Então, a paz do Senhor, curta, comente e compartilhe o nosso canal. E até a próxima lição estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, até a próxima.